Pessoal, você deve ter acompanhado que em dezembro teve uma manifestação da Janja dizendo o seguinte: se tudo der certo, logo Bolsonaro vai estar preso. E aquilo soou como se ela estivesse falando mais do que devia, ou seja, deixando escapar que havia um plano para a prisão do ex-presidente Bolsonaro. A grande questão é que eu fiz uma análise lá naquela época para vocês que no dia 8 de janeiro vai acontecer um evento midiático para uma espécie de comemoração dos atos do dia 8 de janeiro, que deu muito poder ao governo Lula. E nesses atos, toda a mídia vai participar, todo o sistema, o ecossistema vai se voltar para os atos do dia 8 de janeiro. E a gente está vendo isso hoje, dia 5, 3 dias antes dos atos, o Alexandre de Moraes falando, Lula falando, Múcio falando, dentre outros. E aí, uma fala do Gilmar Mendes mostra que sim, é bem possível que havia um plano, e esse plano não vai demorar a acontecer para pedir a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos fazer análise aqui de alguns sinais que foram demonstrados aqui para a grande mídia. A primeira matéria é uma matéria do Globo, que se relaciona aqui a eventos que aconteceram no dia 12 de dezembro de 2022. Você deve lembrar do evento que aconteceu, onde foi feito uma espécie de um ataque à Polícia Federal. O Lula falou sobre isso, mas, no entanto, sem apresentar provas. Ele disse que esses ataques que ocorreram antes do 8 de janeiro havia um pacto, e esse pacto era entre o ex-presidente Bolsonaro, entre o governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, e as polícias do Distrito Federal. Segundo a matéria, o Lula diz o seguinte: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou ao jornal O Globo que havia um pacto entre o ex-presidente Jair Bolsonaro, o governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, o Exército e a Polícia do Distrito Federal durante os ataques a Brasília no dia 12 de dezembro de 2022. Na data da diplomação de Lula, no Tribunal Superior Eleitoral, houve queima de veículos, tentativa de invasão da sede da Polícia Federal. Além dessa ação, houve um atentado frustrado à bomba nos aeroportos de Brasília na véspera de Natal daquele ano. Pois é, mas não tem nenhuma prova que foi demonstrada. Foi uma ilação, foi uma narrativa apresentada pelo Lula. Ou seja, o intuito aqui é criar a narrativa perfeita, vindo de ninguém mais, ninguém menos do que o próprio presidente da República, para dizer que o Bolsonaro tinha a vinculação com atos extremistas. E aí, quem reforçou o coro, e agora não falando dos atos de antes do 8 de janeiro, mas já dos atos de 8 de janeiro, foi o ministro do Supremo, Gilmar Mendes. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, ele falou que a responsabilidade política do Bolsonaro sobre o 8 de janeiro é inequívoca. Muitas pessoas aqui no canal que fazem comentários aqui sobre as minhas análises políticas disseram que Bolsonaro não deveria ter se manifestado, porque isso poderia se vinculá-lo aos atos do dia 8 de janeiro. Mas a grande questão é que o STF já formou uma convicção de que sim, Bolsonaro tem manifestação, tem vinculação ao 8 de janeiro. E aí o Gilmar Mendes vem dar essa manifestação. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro teve responsabilidade política sobre os ataques de 8 de janeiro. Essa matéria é da UOL, tá? Na sede dos três poderes, há quase um ano. E garante que o sistema político está mais alerta, para evitar acontecimentos violentos. E aí o Gilmar Mendes, no trecho do vídeo aqui, ele cita que o Bolsonaro veio criando a narrativa de questionamento das urnas e de que somente naqueles locais onde ele perdeu era que ele questionou o resultado, e que ele só questionou o resultado para presidente. Para deputados e senadores, ele não questionou em momento algum, e nem governadores. O único resultado que ele questionou foi para presidente. Então, isso foi a narrativa para criar o 8 de janeiro. Só que nós temos alguns problemas aqui. Qualquer pessoa poderia levantar esse argumento aqui, fazer essa espécie de crítica ao Bolsonaro? Quase qualquer pessoa, com exceção de juízes e ministros do Supremo Tribunal Federal. Ministros do Supremo Tribunal Federal não podem, são vedados pela lei, de darem qualquer comentário sobre casos que, inclusive,
podem estar sobre a sua batuta, inclusive também sobre pessoas que vão estar subordinadas ao seu tribunal. Então, os ministros do Supremo jamais poderiam ter feito isso. E para ver o Gilmar Mendes, que tem poder para colocar o Bolsonaro na prisão e falar isso, é porque o plano já está bem encaminhado. Ou seja, o argumento aqui é forte. E no Brasil, onde a gente já se acostumou a ver juízes falarem, né, é normal os juízes virem extrapolarem os limites do que podem ou não dizer dentro de entrevistas públicas. Então, mostra aqui que realmente eles querem fazer o vínculo do Bolsonaro com o 8 de janeiro. E não só o 8 de janeiro. Você deve lembrar, há um tempo atrás, eu fiz um editorial onde eu citei, na época da Janja também, que todo mundo estava com todas as antenas ligadas para o Dino, mas que a carta-chave do governo não era o Flávio Dino, era o novo PGR, o Paulo Gonet. Olha só essa matéria aqui do Brasil 247, é um site de extrema esquerda, mas que traz uma informação muito importante para nós. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, que eu acabei de falar agora, que falou que a culpa é do Bolsonaro, e ele que pode julgar o Bolsonaro, mandou, ordenou que a Procuradoria-Geral da República, a nova Procuradoria-Geral da República, avalie omissões de Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19. O ministro já pontuou ter declarado invalidade absoluta do parecer feito pelo Augusto Aras, que antecedeu Paulo Gonet no comando da Procuradoria-Geral da República. A culpa que eles tentam implementar no Bolsonaro em relação à pandemia. Segundo eles, Bolsonaro cometeu genocídio, crimes incalculáveis durante a pandemia. E aí, quem é o dono da ação é a Procuradoria-Geral da República. Só que a Procuradoria-Geral da República antes tinha o Augusto Aras, você deve lembrar do Augusto Aras. E o Augusto Aras fez um parecer técnico e nesse parecer falou, olha, não existe qualquer responsabilidade do Bolsonaro sobre a pandemia. As medidas necessárias foram tomadas pelo governo federal. Ponto. Então, isso foi o Procurador-Geral da República. Agora, de forma conveniente, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, manda que o novo Procurador-Geral da República refaça o parecer e, dessa vez, o parecer provavelmente virá com o entendimento de que Bolsonaro teve culpa. Por quê? Porque o parecer do qual o Bolsonaro não tem culpa, segundo Gilmar Mendes, é totalmente invalidado, ou seja, tem uma invalidade absoluta. Se o parecer não vem da forma que eles pensam e que eles querem, ele tem invalidade absoluta. Lembrando que o parecer do Augusto Aras foi fundamentado em dados do atual governo federal. Inclusive, o ministro Zanin, que foi um indicado por Lula, já também deu decisão e parecer favorável ao Bolsonaro no caso da pandemia, o que gera uma certa estranheza. Gilmar Mendes mandando novamente fazer essa análise, de certa forma ele está passando por cima da decisão do primeiro Procurador-Geral da República, que não é função dele, e pedindo que o novo procurador, quase que exigindo, não dê um parecer contrário ao Bolsonaro. Então, é quase que óbvio que existe sim um avanço muito grande aqui para o pedido de prisão de Bolsonaro. E de forma conveniente novamente. Olha só, a mídia está espalhando em todos os jornais essa pesquisa. Logo agora, um ano, né, depois de que a pandemia já se encerrou, que o Bolsonaro saiu da presidência, a cloroquina matou 17 mil pessoas na primeira onda da Covid, diz estudo. Então, um estudo encomendado de uma universidade diz que o uso da cloroquina como forma de lidar com a Covid-19 causou a morte de quase 17 mil pessoas nos países ricos, apenas durante a primeira onda da pandemia, ainda em 2020. E os dados fazem parte de uma revista científica, Biomedicine e Pharmacotherapy, em sua edição que vai circular em fevereiro. Mas o assunto já é discutido agora. Coincidências. O Alexandre de Moraes acaba de dizer que o Procurador-Geral da República tem que investigar Bolsonaro por causa da pandemia. E aí já vem uma matéria dizendo que a cloroquina mata. Pois é. Você acha que o plano já não está avançado? Já está avançado. Janja estava certo. Mas não para por aí não, tá, pessoal? Agora,
tem uma crítica aqui que foi feita pelo Coronel Meiro oficial, falando, ó, coincidência, Gilmar Mendes manda a PGE reavaliar omissões de Bolsonaro na pandemia. Pedido vem após Bolsonaro denunciar um gabinete do ódio da esquerda. E ele escreve o seguinte: a atuação de Bolsonaro na pandemia permitiu que milhões de brasileiros fossem vacinados, garantiu renda através do Auxílio Brasil para todos os necessitados, mas ainda assim, o ministro Gilmar Mendes solicitou que o novo Procurador-Geral da República, indicado por Lula, reavalie as omissões do ex-presidente. Coincidentemente, o pedido vem na mesma semana em que o Bolsonaro denunciou a existência de um verdadeiro gabinete do ódio envolvendo a Mindate e o governo Lula. Querem nos calar, não vão conseguir. Tá, a grande questão aqui que você precisa ter em mente, você precisa colocar na sua cabeça, é o seguinte. São dois argumentos que eles estão ressuscitando de lá de trás para pegar o Bolsonaro agora. E as manifestações vêm do ministro Gilmar Mendes, claramente como opositor ao Bolsonaro, e aí já vem bem avançado, bem próximo desse evento que o Lula tá querendo fazer sobre os atos do 8 de janeiro. Então, o risco de um pedido de prisão do Bolsonaro agora é maior do que nunca. É maior do que nunca. E aí, passando para outro ponto agora, mas ainda falando dos atos do 8 de janeiro, veio uma matéria do Conexão Política, muito interessante, que é do Ives Gandra Martins. O Ives Gandra Martins é um dos maiores juristas vivos hoje. Eu tive a honra de chamá-lo de professor enquanto fazia minha pós-graduação pela EBRAD, e ele que foi o meu orientador do meu TCC. E um homem de uma integridade ímpar. Ele falou o seguinte: fico espantado quando se fala em uma tentativa de golpe de Estado, diz o jurista Ives Gandra Martins. Considerado um dos maiores juristas vivos, o Dr. Ives Gandra Martins emitiu uma declaração nesta quarta-feira, oferecendo sua análise jurídica sobre os eventos do 8 de janeiro, que completarão um ano na próxima segunda-feira. Ao contrário do entendimento da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, especialmente Alexandre de Moraes, que agora entra no cenário como vítima após a acusação que ele fez de que iriam tirar a vida dele, né? Que chegou a afirmar que celebrar o dia 8 de janeiro configuraria um crime por comemorar uma tentativa de golpe de Estado, Gandra rejeita a hipótese de golpe, argumentando que nunca houve na história do mundo um golpe de Estado sem armas, um golpe de Estado sem forças armadas. Mas aqui é o Brasil, né? Então, o que eu me descolei aqui do Ives Gandra Martins, na linha de pensamento, eu que sou um seguidor dele, né, um aluno dele, o que eu descolo dele agora é que o Brasil não é igual ao resto do mundo. É que o Ives Gandra ainda é muito vinculado às leis e segue, sabe, arrisca as leis. Eu já entendi uma coisa. Aqui no Brasil, nem sempre a lei é o que parece. Então, aqui, a depender do que for, até uma fala sua pode ser caracterizada como um golpe de Estado. É estranho, não é? Uma fala sua pode te deixar inelegível. É estranho. E às vezes essa mesma fala foi dita por outra pessoa, às vezes é até celebrada. É muito estranho. Pois é, eu vejo essa diferença. Mas não para por aí, não. A entrevista do Múcio, que é o ministro da Defesa, incomodou demais. Por quê? Porque ele endossou a fala do Ives Gandra Martins. O ministro da Defesa disse: não houve golpe no dia 8 de janeiro. Então, é fala do ministro da Defesa. As manifestações realizadas em Brasília, em 8 de janeiro do ano passado, não configuraram em golpe contra um governo. É o que afirmou nesta sexta-feira, dia 5, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Em entrevista ao jornal O Globo, integrante do governo Lula reforçou que as Forças Armadas, ou seja, o Exército, Marinha e Força Aérea, não queriam aplicar um golpe militar no país. Podia ser até que algumas pessoas da instituição quisessem, mas as Forças Armadas não queriam um golpe, afirmou Múcio Monteiro. Abre aspas. Essa é a história de um jogador indisciplinado em uma equipe de futebol. Ele sai e a equipe continua. No final, me parecia que havia vontades, mas ninguém materializava porque não havia uma liderança. Ou seja, com os argumentos do Múcio aqui, fica claro e evidente de que não havia vontade de um golpe militar. E não existe golpe militar sem armas,
Não existe golpe militar sem os militares. Então, a narrativa de que aconteceria um golpe, ela foi refutada. E a grande questão é que o próprio ministro, o Múcio, ele apontou o dedo para o judiciário e falou: e olha, se vocês achavam que poderia acontecer um golpe, por que vocês não determinaram que encerrasse, no final das contas, as ações nos quartéis? Foi a fala do próprio Múcio. E aí, outra fala dele, também reverberada pela Gazeta do Povo e também aqui pela Revista Oeste, foi de que, segundo palavras do Múcio, não havia um líder no 8 de janeiro. Eram senhoras, crianças, rapazes e moças, diz o ministro da Defesa de Lula. Mas aí, é óbvio, né? Se incomodou, é lógico que ele vai sofrer o fogo amigo aqui. E o PT abre fogo contra o ministro da Defesa por fala sobre o 8 de janeiro. O deputado federal Lindenberg Farias, que é do PT do Rio de Janeiro, criticou a entrevista concedida pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, ao jornal O Globo, sobre as manifestações do dia 8 de janeiro. Na entrevista, o ministro destacou que não havia um líder para orquestrar a tentativa de golpe. Então, a gente entra aqui numa falta de sintonia, porque o ministro do STF, o Gilmar Mendes, diz que o Bolsonaro tem responsabilidade, e se ele é o responsável, ele é o líder. O Lula diz a mesma coisa. O ministro do Lula já vem contrário. A ala jurídica já vem no sentido contrário. Ou seja, aqui quem vai ganhar? Vai ganhar a narrativa e quem está no poder. E quem tem mais poder? Com toda certeza, o governo Lula e o STF têm mais poder. Então, há um risco iminente da prisão do Bolsonaro? Sim, há um risco iminente da prisão do Bolsonaro, sim. E eu não estou aqui para fazer meias palavras. Eu estou aqui para fazer a análise jurídica e política do caso. E com a fala do Gilmar Mendes, que é errada, porque ele, como ministro, não poderia se manifestar fora dos autos. Mas com a fala dele, demonstrando já o entendimento dele, o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes, já tendo esposado com toda certeza qual é o seu ponto de vista. E aí, logo, logo, Flávio Dino está aí também. Então, meu amigo, uma condenação do Bolsonaro criminal é, sabe, a estratégia perfeita para que tire aquela narrativa da direita contra a esquerda. Porque a direita justifica o seguinte: Bolsonaro é o primeiro líder brasileiro que se tornou inelegível, que é a oposição, sem ter cometido crime. E aí o que eles querem? Emplacar um crime nas costas do Bolsonaro. E aí, meu amigo, vai ter uma inelegibilidade por crime se Bolsonaro for emplacado ou por causa da pandemia ou por causa do 8 de janeiro. E esse sempre foi o plano. A Janja só deixou escapar antes da hora, mas ele já começou a ser demonstrado agora nos últimos dias, correto? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. É sempre um prazer estar aqui com vocês e eu espero que vocês tenham gostado. Deixa no comentário aqui se vocês entenderam as informações que a gente trouxe para vocês. O meu papel aqui é fazer análise jurídica. É dizer para vocês aquilo que eu estou vendo da política, tanto do ponto de vista jurídico, e isso de forma independente. Então, o que eu passei para vocês aqui é o ponto de vista tanto da direita quanto da esquerda. A direita já sabe que vai ter uma tentativa aqui de prisão do Bolsonaro. Só que ela não quer expor com todos os fatos, como eu estou expondo para vocês. A esquerda já está comemorando isso nos sites de esquerda. Só você olhar a revista Fórum, a revista Brasil 247, eles estão comentando. Meu papel é trazer a informação para que você entenda a política como ela é, tá? Então, pode ser que isso aconteça. E aí, meu amigo, aí não sei como será a reação da população, porque Bolsonaro ainda guarda uma grande popularidade em torno dele. Vamos ver como que tudo isso vai ter um desfecho final, tá certo? Grande abraço, fica com Deus, obrigado por estar conosco até o final. Coloca no comentário se ficou até o final, se gostou, e 9 horas a gente tá aqui de volta com vocês.